Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, muito boa noite a todos e todas, aqueles que nos assistem. Senhor presidente, eu queria, na verdade, aproveitando a sua fala, o senhor falou que até quinta-feira nós temos que ter uma solução. E acho que essa solução, ela já está dada. Ela depende apenas de que ela seja confirmada na próxima sessão. É importante que haja essa discussão regimental, como nós tivemos aqui, é importante para que tudo seja feito dentro da legalidade. Eu lembro que, bem antes do projeto vir à pauta, dessa discussão vir para a Câmara, num dia de semana eu recebi uma ligação de um número desconhecido, me chamando para uma conversa tarde da noite sobre a questão dos ambulantes. Que era a Abel me ligando, o Luciano depois esteve com a gente, e nós começamos ali uma discussão, uma conversa sobre isso, e eu desde o início deixei claro, tenho esse histórico, não só como vereador, mas antes disso, de envolvimento com o mundo sindical, com o CEP, com o sindicato, com outros sindicatos, que foi a minha linha de luta, a minha bandeira. Eu sempre deixei muito claro que numa negociação, numa conversa sindical, a primeira coisa que tem que haver é clareza. Eu deixei desde o início claro qual era a minha posição. Eu sou completamente contra qualquer política pública, seja para o ambulante, para a educação, para a saúde, que deixe tudo acontecer sem regras. Mas também sou completamente contra a política pública que usa a regra para oprimir o trabalhador. Para impedir que o que nós tivemos nos últimos anos em Cabo Frio foi exatamente esse jogo. De um lado, num determinado momento, uma história onde não havia regra para nada. E num outro momento, uma situação em que havia regras demais, manipuladas e utilizadas para oprimir o trabalhador, para impedir que ele exercesse a sua atividade. Então era importante que chegássemos ao ponto de uma regulamentação no meio termo, que pudesse organizar a atividade do ambulante, até para torná-la mais segura, mas ao mesmo tempo permitir que houvesse trabalho, que acontecessem as funções que trazem verbas, que trazem elementos de sustentabilidade para as famílias desses trabalhadores e trabalhadoras. E acho que nós chegamos no meio termo, num ponto interessante. E no início dessa sessão nós tivemos essa discussão, vereadora Letícia, que é importante também, que a senhora trouxe para a tribuna, sobre autorias, utilização política da situação, mas é preciso que nós possamos, passar nesse momento, superar todas essas adversidades e entender que o importante agora é que nós possamos aprovar uma lei que vá ao encontro do que a categoria deseja. Porque a Câmara Municipal não pode esquecer que não está aqui para outra coisa que não seja fazer a vontade da população dentro da legalidade, que é o que nós estamos construindo aqui. Então, desde já, manifestar o meu posicionamento a favor do projeto, da forma que o sindicato assim deseja, que a categoria assim deseja, e dizer, senhor presidente, que não tem dúvida que na quinta-feira isso vai estar resolvido, e a gente vai poder passar esse ponto. Avançando, senhor presidente, eu preciso falar rapidamente das duas matérias que coloco em pauta hoje. Primeiramente, um requerimento solicitando ao Conselho de Patrimônio que forneça a cópia de inteiro teor do processo sobre as intervenções do chamado histórico galpão de sal da passagem. Um assunto até que debati com o vereador Miguel antes de vir a essa tribuna. Temos entendimentos semelhantes. E é importante que essa Casa Legislativa tenha um acesso oficial a esse processo para poder se posicionar. É muito importante que nós possamos saber a natureza desse espaço, a sua historicidade, o seu impacto cultural na nossa cidade, para que possamos, sim, proteger o nosso patrimônio, mas, obviamente, também discutir os avanços da modernidade e os avanços que a cidade precisa ter. É preciso que nós estejamos inteirados dessa discussão para proteger o nosso patrimônio, que já anda tão destruído e já anda tão esquecido. A segunda matéria que coloco em pauta, senhor presidente, é uma indicação solicitando que o Poder Executivo possa dar um novo passo no que se refere à legalidade aqui na nossa cidade, que é a abertura de concurso público para o cargo de Procurador-Geral. Uma medida que já foi tomada pela Prefeitura de Maricá. Há menos de 2 semanas já houve a abertura desse concurso público, como nós sabemos, e aí voltando à discussão do vício de iniciativa, que a iniciativa de criação de cargos, de impacto financeiro e da abertura de concurso do Executivo, nós fizemos questão de fazer uma indicação para que esse cargo possa também ser gerado por concurso público, e não mais por indicação política, como sempre aconteceu não só nessa cidade, mas em muitas outras cidades do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, criando uma verdadeira máfia das procuradorias, que gera, inclusive, aproveitamento político e financeiro. Precisa ser rompido. O governo tem mostrado nesses primeiros dias alguns passos positivos
em relação a uma gestão mais democrática, como foi o caso da eleição do presidente do Bascato, mediante uma Assembleia de Servidores. E eu disse desde o primeiro dia, senhor presidente, que eu aplaudiria, bateria palmas para tudo aquilo que fosse positivo do governo, e esse é um ponto positivo que precisa ser elogiado. Então eu preciso que nós demos novos passos em relação a uma gestão mais democrática, em relação a uma gestão de maior legalidade. Nada mais importante do que transformar o cargo de procurador-geral não em uma indicação política, mas em um quadro efetivo, concursado, como já tem sido discutido, inclusive, a nível estadual. O governo do Estado já discute isso, a LERJ já discute isso, e se lá, que as coisas não andam muito bem, inclusive em relação à ética, isso já está avançando, por que não avançar aqui na nossa cidade de Cabo Frio? Para finalizar, senhor presidente, eu não posso deixar de falar nesse momento sobre o que foi colocado por Vossa Excelência em relação à recente entrevista coletiva do secretário de Saúde do município de Cabo Frio. Nós precisamos ter bastante prudência para analisar os primeiros passos desse governo. É preciso ter muita calma, mas observar algumas questões que não podem se repetir. Eu aqui nessa tribuna, desde que entrei nessa casa, tenho a todo momento apontado situações semelhantes que aconteceram nos últimos governos de Cabo Frio. Erros que foram cometidos, que a cidade sofreu e que ela não pode sofrer de novo. E tenho cobrado de maneira extrema. No antigo governo Alain Correia, quando ainda não era vereador, mas era membro de conselhos municipais, do Fundeb, membro do Conselho de Alimentação Escolar, cobrei como vereador aqui em relação ao governo Marcos da Rocha Mendes e preciso cobrar em relação ao governo Adriano. Nós não podemos cair novamente na farra dos contratos emergenciais. Isso é um grande perigo. O que nós tivemos, e não estou dizendo que isso está acontecendo neste governo, mas estou alertando para que não aconteça. Quando o então prefeito Alain Correia governava a cidade, e nós estamos aqui começando a analisar algumas contas desse período, eu era conselheiro do Fundeb e de alimentação escolar. E lembro-me de uma reclamação muito grande em relação à qualidade da merenda, em relação à qualidade da empresa que fornecia. Isso gerou um relatório que ocasionou a suspensão do contrato e a contratação de uma compra emergencial de mais de 3 milhões. Que, depois de algumas investigações do Conselho de Alimentação Escolar, do qual eu fazia parte, nós chegamos ao famoso caso Busto de Ouro, com superfaturamento de compra de merenda, com indiciamento, inclusive, de autoridades do município. Quando eu assumi como vereador aqui, eu fiz questão de bater muito firme, de investigar de maneira muito coerente, o máximo que consegui, a questão dos contratos emergenciais já consertados. E bati muito nisso, e fui muito firme nisso. E, depois de algum tempo, a Justiça mostrou que o nosso posicionamento estava certo. Ou seja, por mais que haja um contrato complicado vindo de governos anteriores, os contratos têm que ser mantidos. Se os contratos têm problemas em relação aos governos anteriores, que se questione no TCE, que se questione no Ministério Público, que abra-se a tão famosa auditoria. Agora, simplesmente chegar e dizer que não está funcionando, que está errado, não pode servir de desculpa para que nós possamos agir contra a lei de licitações, para que nós possamos agir contra a legislação. Eu espero que isso não aconteça na saúde de Cabo Frio, que a miséria da cidade não seja usada como desculpa para favorecimento de grupos políticos. Isso a gente não quer ver mais em Cabo Frio. Eu já vi no governo passado, já vi no governo retrasado. Não quero ver isso. Então, Vossa Excelência disse que não faria um posicionamento oficial de solicitação, mas acho importante, de alguma forma, nós possamos pedir toda essa documentação do que está sendo acusado. Se realmente há uma acusação de que a empresa não está fornecendo, que já passou o prazo do contrato, que o almoxarifado estava vazio, vamos apresentar as provas. Vamos levar essas provas ao Tribunal de Contas. Agora, se são informações veiculadas somente para justificar lá na frente um contrato emergencial para beneficiar A ou B, nós seremos rotundamente contra esse tipo de posicionamento que já foi feito em outros governos e nós admitiremos que isso aconteça novamente na cidade de Cabo Frio. Esse é o meu posicionamento. Quero dizer aqui que estou muito preocupado em ter acesso total a esses dados que foram colocados pelo secretário de Saúde. Acho muito perigoso mesmo, essa questão de tirar do próprio bolso, porque lembro que o Réveillon do governo Marcos da Rocha Mendes foi assim também, lembra? Quem vai fazer o Réveillon? Os empresários que ajudaram. Cadê os empresários? Cadê as doações dos empresários? Dessa mesma maneira, foi tudo comprado do próprio bolso, remédio do próprio bolso. Cadê a nota? Cadê o recibo? Cadê o cheque?
Não é assim que funciona. Gestão pública, gestão da cidade não é a casa da mãe Joana, não é gestão da nossa casa. Gestão da cidade é coisa séria. Lida com dinheiro público, lida com a vida das pessoas. Então a gente precisa ter muita prudência, muita calma, analisar com paciência a fala do secretário hoje e tomar as medidas, não para punir, não para prejudicar e atrapalhar ninguém, mas para descobrir a verdade. Porque o povo de Cabo Frio não aguenta mais ser enganado. Muito obrigado. Boa noite. Olha, vamos passar, não tem mais oradores inscritos, né? Passar